Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à audioconferência da Americanas SA para a divulgação de resultados do quarto trimestre e do ano de 2024. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles que estejam ouvindo a audioconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.americanas.io, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Também é possível fazer o download da apresentação no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a audioconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Americanas, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Leonardo Coelho, CEO da Americanas SA, e Camille Faria, diretora financeira e de relações com investidores. Agora passarei a palavra ao CEO da Americanas SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Obrigado, operador. Bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo aos mais de 50 milhões de brasileiros que passaram e cestaram na Americanas em 2024 e, portanto, nos honraram com a sua decisão de compra, tanto nas nossas lojas físicas quanto no nosso marketplace. Eu quero ainda agradecer também a cada um dos mais de 30 mil associados da Americanas e às suas famílias que acreditaram nessa missão de transformar a companhia e que têm arduamente trabalhado para entregar a esses nossos clientes a melhor experiência de compra possível e trabalhado ainda continuamente para que a cada escolha pela Americanas a experiência seja ainda melhor. Um agradecimento particular aos times envolvidos na entrega dessas demonstrações financeiras, dessas DFs, e também aqueles nas lojas, nos nossos CDs, no marketplace, na nossa plataforma de clientes e parceiros, que contribuíram decisivamente para mais um trimestre e para mais um ano aí no caminho certo para a reconstrução da nossa Americanas. O ano de 2024, ele representou para a gente aqui um marco bastante importante nessa história de reconstrução. A gente segue apoiado pelos nossos 50 milhões de clientes, mas, além disso, pelos nossos fornecedores, pelos nossos parceiros, pelos nossos acionistas. E, como resultado disso, a equipe aqui continua absolutamente focada no nosso propósito de ser um varejo de variedades resiliente, com alta recorrência para as famílias brasileiras. Nesse sentido, a gente deu mais um passo na recondução da companhia para sua posição de relevância e de referência no varejo brasileiro nesse ano de 2024. A gente conseguiu cumprir aquele compromisso que a gente tinha feito de gerar resultados melhores trimestre a trimestre, estamos falando, obviamente, de trimestres comparáveis, então, o quarto TRI de 2024 melhor que o quarto TRI de 2023, o terceiro TRI de 2024 melhor que o terceiro TRI de 2023. Essa evolução ela pode ser constatada nesses números de 2024 que a gente vai apresentar
e são oriundos das ações que a gente colocou aqui com o objetivo central de buscar eficiência comercial, operacional e financeira, sem perder de vista a nossa razão de ser, a nossa razão de existir, de servir ao nosso cliente. O primeiro semestre, ele registrou como destaque, mais uma vez, o nosso evento de Páscoa histórico, a gente já falou bastante sobre ele. Ele apresentou um crescimento expressivo de venda, de volume, e ele foi construído a partir de uma parceria bastante consistente com a indústria e reforçou aí o nosso protagonismo nesse segmento de bombonière. Ao longo desse período, ao mesmo tempo em que a gente reorganizou o sortimento, a gente redesenhou a logística, aprimorou o atendimento às nossas lojas físicas, a gente também redimensionou a presença no digital para que ele pudesse funcionar como um complemento à jornada de compra dos nossos clientes. Na parte final aqui, quando a gente estiver falando de estratégia, eu comento um pouco mais sobre esse ponto. Mas como produto dessas iniciativas, a gente acabou conquistando reduções importantes no custo operacional. A gente redescobriu, revisitou segmentos que foram relevantes para Americanas no passado e voltam a ser relevantes para a gente nesse nosso sortimento do momento. E ainda vislumbrou possibilidades de maior regionalização que estão diretamente conectados com a nossa vocação de atender às necessidades diárias dos brasileiros. A partir de julho, com a execução do plano de recuperação judicial e o reperfilamento das nossas dívidas, a gente pôde acelerar a estratégia do negócio. Então, com isso, a gente teve a chegada de novas lideranças para as áreas de gente e gestão, com o Eduardo Noronha, de operações com o Fernando Dias, de serviços financeiros lá com o Thiago Abate e no nosso digital com o Renato Drummond. Todos eles com sólidas experiências de atuação no varejo, e, dessa forma, isso permitiu o fortalecimento tanto da estratégia do físico, que já contava lá com o Osmair Luminati, cuidando de toda a estratégia comercial, mas também a transformação do digital com esse novo desenho para o marketplace que o Drummond e sua equipe colocam a partir desse ano, e a remodelagem do nosso ecossistema de fidelização e oferta de serviços financeiros. Quarto trimestre desse ano, a gente realizou uma Black Friday e um Natal que atingiram todas as expectativas que a gente tinha traçado aqui, que eram bastante altas, e comprovaram a potência da nossa capilaridade de norte a sul em mais de 800 municípios nos quais a Americanas está presente. Eu tenho dito sempre que esse é um processo, e a gente tem consciência e reconhece, mais uma vez, que tem muita coisa a vir pela frente ainda, tem muito passo a ser dado no caminho para a gente alcançar a totalidade da nossa reconstrução e o término do nosso processo de transformação. A gente tem um ambiente macroeconômico no Brasil e no mundo desafiador, que gera mais complexidade para esse processo, mas a potencialidade da Americanas e da sua proposta de valor e o comprometimento dos nossos times mostram que os resultados obtidos já são suficientes para dar confiança que a gente está, sim, na direção correta e vai seguir nesse processo de transformação rumo à total recuperação da Americanas. Passando um pouquinho para a agenda de hoje, no próximo slide, obrigado. A Camille e eu, a gente vai apresentar os resultados do trimestre do ano de 2024 e, na sequência, a gente volta para falar sobre as atualizações do plano estratégico da Americanas. Camille, contigo agora para explicar um pouquinho dos resultados financeiros da companhia, por favor. Obrigada, Léo. O ano de 24 mostram avanço na rentabilidade. O nosso GMV total do quarto TRI e do ano inteiro de 24, eles foram de 6,5 bi e 21,4 bi, respectivamente, caindo 2,3% e 5,1% em relação aos mesmos períodos do ano de 23. Isso impactado pela queda de quase 50% no varejo digital nesses dois períodos. Ainda em função da estratégia, que a gente já comentou diversas vezes, de encolhimento significativo do varejo digital 1P. Em contrapartida, a nossa plataforma física segue forte, cresceu 7,1% no TRI e quase 12% no ano, e passou a representar mais de 70% do GMV total, repetindo aí o desempenho positivo dos 9 primeiros meses de 24 que a gente apresentou no ano passado.
o que evidencia o resultado de uma série de ações e melhorias que eu vou comentar um pouquinho mais na frente. No que diz respeito à nossa rentabilidade, a nossa estratégia segue surtindo efeitos positivos e a gente registrou lucro crescente e expansão de margem bruta, tanto no trimestre como no ano, com uma melhora de 3,9 pontos percentuais na margem anual, se a gente desconsiderar as receitas das lojas de conveniência em 2023, né, visto que em 2024 a gente não tem mais essa operação. Então, a gente fez aqui uma comparação, comparando laranjas com laranjas, para ver, de fato, como que foi a evolução do desempenho do negócio. Acho que a grande notícia é o avanço do nosso EBITDA ajustado antes do pagamento de aluguéis, o indicador que a gente apresenta para efeito de comparação com o resto do mercado, né, que é a IFRS 16, e que no quarto TRI de 24 apresentou uma melhora de 1,4 bi e no ano uma melhora de 3,4 bi, atingindo 180 milhões no trimestre e 947 milhões positivo no ano, respectivamente. A gente também teve importante evolução do EBITDA ajustado após o pagamento de aluguéis, que a gente vem divulgando para o mercado e a gente acompanha internamente, com melhora de 1,4 bi no trimestre e 3,3 bi no ano. No ano, a gente registrou um lucro líquido de 8,2 bi, porém, assim como a gente explicou no call de resultado do terceiro TRI de 24 no ano passado, é importante a gente chamar a atenção aqui novamente que esse lucro ele foi impactado positivamente por diversos efeitos da execução do plano de recuperação judicial, principalmente aqui os haircuts, né, os descontos na quitação das dívidas concursais, seja com credores financeiros, seja com fornecedores. No quarto TRI de 24, nós tivemos um prejuízo de 586 milhões, porque nesse trimestre a gente não teve mais esses efeitos positivos, one-off, né, que a gente chama, dos efeitos da execução do plano de recuperação judicial. Quando a gente compara o quarto TRI de 24 com o quarto TRI de 23, é importante mencionar também que a gente teve um efeito extraordinário de 4,8 bilhões positivo no lucro líquido de 2023 do quarto trimestre, vindo de um imposto diferido. Sem esse efeito extraordinário, o nosso lucro teria sido negativo em 2,2 bi. Então, isso evidenciei também na linha lucro líquido do trimestre, sem os efeitos da recuperação judicial, uma melhora bastante importante em relação a 2023. Indo para o slide 4, a gente mostra o ganho da representatividade da plataforma física no nosso GMV, que eu mencionei no slide de introdução. No quarto trimestre e no ano de 2024, passando de 72% no quarto TRI de 23 para 79% no quarto TRI de 24 e de 62% no ano inteiro de 2023 para 74% no ano completo de 2024. Como também a gente citou brevemente no slide anterior, o GMV total caiu 2,3% no quarto TRI e 5,1% no ano, ainda impactado pela queda do GMV do digital. No quarto TRI de 2023, vale lembrar que a gente teve uma forte venda de estoque crítico do 1P, né, que é a atividade que a gente desacelerou bastante, então, mas vendemos um estoque remanescente de 1P, o que impacta a base de comparação, já que a gente praticamente descontinuou essa frente em 2024. Em contrapartida, como a gente também mencionou, GMV do físico crescendo fortemente, aí 7,1% no trimestre e 11,9% no ano, apesar da redução do nosso número total de lojas e da decisão estratégica da gente deixar de vender alguns produtos com tickets mais altos. Esse resultado foi impulsionado pelo bom desempenho nos principais eventos do trimestre, que o Léo mencionou na introdução, Black Friday e Natal, e com aumento no número de transações e de itens vendidos. As estratégias que a gente implementou até aqui já começam a mostrar resultados. Só para citar algumas, as novas modulações em loja aumentaram já em cerca de 30% a média de itens disponíveis nas nossas lojas, e as nossas ferramentas de logística já reduziram em cerca de 6 pontos percentuais os níveis de ruptura dos nossos principais 600 itens em loja, tá? Então, a falta desses itens foi reduzida em 6 pontos percentuais.
A gente viu ainda uma queda de 50% no GMV do digital no quarto TRI de 24, como a gente mencionou, explicado principalmente por uma venda relevante no quarto TRI do estoque crítico, que eu já mencionei, essa atividade que a gente descontinuou, né? Mas a relevância do digital na companhia, acho que a mensagem importante aqui é que a relevância do digital na companhia já se encontra em patamares mais estáveis. Então, a gente não espera ver para o ano de 2025 assim quedas tão acentuadas, que a gente já estabilizou esse novo modelo. A gente segue com várias iniciativas com foco na integração omnicanal, com o O2O, que é o online to offline, né? Você ia comprar no site ou pegar na loja, ou comprar da loja para entregar em casa, então é o que a gente chama do O2O, ganhando cada vez mais representatividade dentro do negócio digital. A estratégia omnicanal reforça o nosso foco no cliente e a confiança que ele tem na Americanas para seguir em diferentes jornadas, seja pela compra de categorias complementares ao que a gente oferece nas lojas físicas, por meio dos quiosques, recebendo o pedido na sua casa, ou através do que a gente chama de pick-up in store, que é realizando uma compra online e recebendo o pedido de forma rápida e conveniente em uma de nossas cerca de 1.600 lojas que estão presentes em todo o país. Indo para o slide seguinte, o slide 5, a gente mostra o que a gente chama de vendas mesmas lojas, né, o same store sale. Nesse trimestre, a gente alterou o critério utilizado para o cálculo, excluindo da receita bruta os cancelamentos, as devoluções e os descontos para ter um indicador mais fidedigno aqui. Esse talvez seja o nosso indicador mais importante nesse momento, pois ele captura a maior parte do real efeito dessas ações operacionais estratégicas que a gente vem tomando até aqui. A gente adicionou aqui o indicador, como eu falei na verdade, não mencionei ainda. A gente adicionou esse indicador também descontando o efeito de mudança de mix, né? Então, a gente mostrou o indicador bruto e o indicador com efeito mudança de mix. Sendo o principal efeito de mudança de mix a redução de itens de ticket mais alto, como TV de tela grande, linha branca, que a gente deixou de vender, além do incremento do portfólio mais tradicional de variedades da Americanas. No quarto TRI de 2024, as vendas mesmas lojas cresceram 15%. Sem o efeito da mudança de mix que eu acabei de mencionar, principalmente da queda de cerca de 10% na venda de eletro, a gente teria crescido aproximadamente 20% esse indicador, 5 pontos percentuais acima do reportado. Isso se compara a um crescimento de 4,5% do varejo brasileiro no quarto trimestre, segundo o IBGE. Esse forte desempenho, como a gente já mencionou, é resultado de uma boa execução nos dois principais eventos do período, Black Friday e Natal. Na Black Friday, a gente cresceu duplo dígito em venda no conceito mesmas lojas, em número de transações e em quantidade de itens vendidos. A gente evoluiu o ticket médio em quase 10%, e isso aqui é bastante relevante, sobretudo quando a gente leva em consideração a decisão estratégica de reduzir a oferta de produtos de maior valor. A gente alcançou essa performance em venda sem perder o foco na rentabilidade. Isso também é um outro ponto importante. As categorias de casa, alimentos, higiene e limpeza cresceram entre 20% e 30%, enquanto o eletro, que tem margem menor, caiu aproximadamente 20% comparado com a Black Friday de 2023, em linha com a nossa estratégia de reduzir exposição a essas categorias com rentabilidade menor para a companhia. Entrando na performance do Natal, nós crescemos o sortimento com a chegada de itens importados. As lojas de maior metragem tiveram vitrines com decoração de Natal, que funcionaram como atrativo para impulsionar o fluxo em loja. As lojas também ofertaram desde itens exclusivos para o evento, a brinquedos, outros artigos presenteáveis a preços bastante atrativos para os nossos clientes. O resultado disso foi, de novo, um crescimento de duplo dígito em venda no conceito mesmas lojas, também em número de transações e itens vendidos. O ticket médio se manteve estável nesse evento, mas a gente teve expansão de margem comercial. No ano de 24, as vendas mesmas lojas cresceram 14,8%, sem o efeito da mudança de mix, esse crescimento, assim como no TRI, teria sido de cerca de 20%, né? Então, aí, de novo, 5 pontos percentuais a mais, desconsiderando essa decisão estratégica de mudar o nosso mix.
Outro fator que impacta positivamente as vendas mesmo nas lojas é o fechamento das unidades com baixa performance de venda e rentabilidade. A gente segue avançando na otimização do portfólio de loja, com foco na busca por maior eficiência operacional, com maior venda por metro quadrado e redução do custo de ocupação. A gente encerrou lojas que, mesmo após a implementação de algumas estratégias, não tinham perspectiva de reversão de resultados negativos. Reforçando o nosso compromisso em manter a escala e fortalecendo essa presença no mercado e busca de novos pontos com maior potencial, a gente inaugurou uma nova unidade na cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Essa abertura reforça a nossa estratégia de ampliar a relevância na região Nordeste, alinhada à proposta de otimização, melhor organização e um fluxo mais eficiente nas lojas físicas. Bom, seguindo agora para o slide 6, a gente fala de lucro bruto, né? Então, seguindo agora para o lucro bruto, para efeito de apresentação e melhor comparabilidade, a gente excluiu desse indicador os resultados de operações de loja de conveniência do quarto TRI de 2023 e do ano de 2023, que é para, de novo, como eu falei um pouquinho mais atrás, para a gente comparar aqui laranja com laranja, né? Já que essas lojas de conveniência não existiam mais em 2024, uma atividade que a gente não faz mais, tá? Então, dessa forma, no quarto TRI de 24, o lucro bruto, nessa comparação, cresceu 1% em comparação ao quarto TRI de 23, atingindo 1,3 bi, e a margem bruta expandiu 0,1 ponto percentual, representando 29,7% da nossa receita líquida. Ainda considerando esse mesmo efeito, em 24, ano completo, o lucro bruto cresceu 10,8% em relação a 23, e a nossa margem bruta expandiu 3,9 pontos percentuais durante o ano e representou 32,3% da nossa receita líquida. Vale lembrar que nas últimas divulgações nós chamamos atenção para alguns eventos extraordinários operacionais que impactaram positivamente o lucro bruto nos trimestres e, consequentemente, tiveram impacto no ano. No quarto TRI, a gente não teve nenhum evento extraordinário que impactasse a margem, tá? Então, essa aqui é a margem puramente recorrente da companhia. Analisando o desempenho apenas do varejo físico, a margem bruta cresceu 4 pontos percentuais no quarto TRI de 24 e 6 pontos percentuais no ano completo de 24, quando comparada aos mesmos períodos do ano passado. Isso aqui, de novo, resultado de várias iniciativas que a gente vem mencionando, né, de melhora no mix de categoria, aumento do sortimento, redução de ruptura, dentre outras iniciativas estratégicas operacionais implementadas e que seguem aqui em desenvolvimento. Além disso, as despesas com vendas gerais administrativas, né, de SG&A, excluindo a depreciação e a amortização, elas totalizaram 1,5 bi no quarto TRI de 24, que é uma redução de 15,3 quando a gente compara com o quarto TRI do ano anterior. Essas despesas corresponderam a 33,8% da receita líquida no período, né, uma redução de 4,3 pontos percentuais em comparação ao mesmo trimestre de 2023. Quando a gente olha o ano de 2024, as despesas de SG&A representaram 32,8% da receita líquida do ano, também uma redução significativa aqui de 5,4 pontos percentuais em relação aos 38,2% que nós registramos no ano de 2023. Essas reduções que ocorreram ao longo do ano se devem às quedas recorrentes nas linhas de despesa com vendas e gerais administrativas, relacionadas principalmente ao nosso compromisso aqui de menores gastos com tecnologia, marketing, pessoal, jurídico, e esse resultado a gente acha que reflete avanços consistentes da companhia na reestruturação da sua operação, com foco no aumento da eficiência operacional. O processo de reestruturação da Americanas segue em curso e novas etapas com novos desafios de redução de despesa e expansão de margem virão, mas vão ser constantemente avaliados e implementados, mas a gente sem perder aqui o foco no nosso crescimento operacional. No slide 7, passando para o próximo, a gente vê uma evolução de 1,4 bi no nosso EBITDA ajustado depois do pagamento de aluguéis, saindo de 1,4 bi negativo no quarto TRI de 23 para 58 milhões negativos no quarto TRI de 24, praticamente zero aqui.
No ano, a evolução foi ainda maior, né, uma evolução de 3,4 bilhões, a gente partindo de um EBITDA de 3,4 bi negativos em 2023 para 41 milhões apenas negativos em 2024, de novo, praticamente zerando aqui o EBITDA ajustado após pagamento de aluguéis. O EBITDA do trimestre ele é ajustado por 361 milhões de despesas referentes. Quando a gente fala de EBITDA ajustado, só para explicar os ajustes, né? São sempre os mesmos, tá? A mesma natureza de ajuste que a gente fez em períodos anteriores. Nesse período, ele foi ajustado por 361 milhões de despesas referentes ao impairment, da recuperabilidade do ágio na aquisição de algumas operações que a gente fez no passado, aqui em sua maior parte dos investimentos no HNT, né, no Hortifruti Natural da Terra, além de 78 milhões relacionados aos custos dos processos de recuperação judicial, investigações, e a gente também expurgou aqui, ajustou uma receita de um haircut aplicado, um haircut adicional aplicado no pagamento de fornecedores, um resquíciozinho aí da implementação do plano de recuperação judicial, no montante de 27 milhões. Além desses ajustes no trimestre, também tivemos outros já divulgados até o terceiro TRI de 24, né? 259 milhões de despesas de recuperação judicial e investigações, além de receitas de 938 milhões de haircuts de fornecedores e 286 milhões do programa de autorregularização e mais 110 milhões do haircut de stock options. Então, tudo que aqui está relacionado à implementação do plano, sejam despesas, sejam receitas, a gente ajusta desse EBITDA para ter uma figura mais próxima possível da operação. No ano de 2024, o EBITDA foi beneficiado por eventos extraordinários operacionais, que a gente já mencionou em outros pontos de resultado, como a reversão de uma baixa contábil de créditos a compensar de CMS no terceiro trimestre, no valor de 502 milhões, que a gente detalhou na última divulgação, e 254 milhões referentes à redução de passivo contingencial decorrente majoritariamente de uma decisão judicial favorável atrelada a um tema de DIFAL. Além dos efeitos já comentados no slide anterior relacionados à nossa margem bruta. Indo agora para a nossa estrutura de capital, no próximo slide, olhando a estrutura de capital da companhia, a implementação do plano de recuperação judicial, como a gente já comentou no último call, possibilitou uma redução relevante do endividamento da Americanas. No balanço patrimonial do terceiro TRI, a gente já tinha divulgado essa dívida reperfilada, porque já tinha sido implementados praticamente todos os passos ali do plano. A gente fechou a 31 de dezembro de 2024 com uma dívida bruta total de 1,8 bi, composta essencialmente pela debênture pública, que a gente emitiu como parte da implementação do plano de recuperação judicial, já líquida do cash sweep, que foi feito logo no início, e com juros e variação monetária acruados no período. E, além disso, a gente tem 66 milhões de empréstimos e financiamentos de empresas não recuperandas que fazem parte do Grupo Americanas. Estamos falando aqui essencialmente de Uni, né? Pelo menos 95% do total da debênture tem vencimento de 4 a 5 anos e carência de juros de 2 anos, conforme detalhamos no quadro inferior do slide. A companhia tem ainda o compromisso de quitação de dívidas com certos fornecedores, que ocorrerão em até 60 parcelas mensais, a maioria dessa dívida em 48 parcelas, na verdade, e que já começaram a ser pagas em abril de 24 e que a gente paga mensalmente. Não estamos falando dos fornecedores atividade dia a dia, tá? Estamos falando de dívida de fornecedores relacionadas à RJ. O total de créditos nessa modalidade, trazido a valor presente, soma aproximadamente 496 milhões. A gente também tem, relacionado à RJ, o pagamento a credores que escolheram quitar suas dívidas através da opção de reestruturação 1, que, trazidos a valor presente, totalizam 13 milhões no quarto TRI de 24. Apesar desses saldos não estarem somados na conta de endividamento por adequação às normas contábeis, a gente acha mais correto incluir aqui no cálculo da alavancagem financeira, conforme a gente fez na divulgação anterior, porque é uma obrigação que não tem mais a natureza operacional.
Então, partindo da dívida bruta financeira, somando os passivos remanescentes da RJ, a gente chega a uma obrigação total de 2,3 bi. Abatendo desse valor a posição de caixa mais recebíveis de cartão, a gente tem aí uma posição, a gente tem, na verdade, não tem dívida líquida, né? A gente tem uma posição de caixa líquido de 453 milhões de reais. No quarto TRI de 24, a gente retomou acesso a crédito junto a instituições financeiras, né, fora dos termos do plano de recuperação judicial. Em particular, a gente estabeleceu acordo com uma instituição financeira com o objetivo de viabilizar a liquidação antecipada com fornecedores, com encargos de antecipação sob responsabilidade dos fornecedores, importante aqui frisar isso, nas operações conhecidas como risco sacado, que são frequentemente utilizadas por empresas varejistas. A contabilização desses acordos está seguindo as normas contábeis e está bem detalhada no release de resultado e nas nossas notas explicativas. Então, essa penúltima coluna do gráfico desse slide, no valor de 49 milhões, reflete esse contrato, que apesar de estar classificado em rubrica própria, ele configura, na nossa visão, a obrigação da companhia. Então, incluindo esse contrato, a gente terminaria o ano com uma posição de caixa líquido de 404 milhões. Então, esses foram os destaques financeiros do ano de 2024, do trimestre, e eu passo a palavra de volta aí para o Léo, que vai comentar sobre o nosso plano estratégico. Obrigado, Camille. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Então, aqui, uma vez entendido todo o processo dos números e como é que a gente montou as posições de EBITDA ajustado para refletirem aquilo que é o número mais próximo de geração de valor dessa operação, é importante a gente voltar um pouquinho para o desenho do recap estratégico da companhia. Eu vou pedir para ir para o próximo slide, para o slide número 10, por favor. Obrigado. Para aqueles que acompanham os nossos calls de divulgação de resultado, a gente começou com um esquemático aqui dessa lojinha há 2 anos atrás, também com 3 pilares, mas 3 pilares diferentes. A gente tinha um primeiro pilar chamado Estancar a Crise, que basicamente dizia respeito à nossa responsabilidade de entregar, de dar transparência a todas as instituições que estavam investigando a fraude da Americanas, informações fidedignas. A gente tinha um segundo pilar de reestruturação do capital, que foi conduzido e encerrado aí durante o processo de recuperação judicial. E a gente tinha um terceiro pilar de recuperação operacional. Esse terceiro pilar de recuperação operacional a gente abre agora em 2 novos pilares, tá? Que basicamente são esses pilares de proposta de valor cliente, parte comercial e revisão de produtos e parte comercial e revisão de serviços, e o segundo pilar de eficiência operacional e financeira. O terceiro pilar aqui, que é o pilar de resgate da credibilidade, ele é quase que uma evolução daquele pilar de estancar a crise. E traz aqui o nosso compromisso em gerar informações cada vez mais transparentes e nítidas aí para todo mundo que estiver analisando Americanas. Portanto, nesse ano de 2024, a gente considera que virou a página do capítulo superação da crise, de estancar a crise, e a gente passa a mergulhar no detalhamento dessas estratégias de reconstrução, pautada nesses novos pilares, de eficiência comercial, eficiência operacional, inclui também eficiência financeira e do resgate da credibilidade. Tudo isso em cima, obviamente, de uma base relevante de gente e cultura, que é o trabalho, que é basicamente a base de todo esse trabalho. A gente reforçou o time, como eu mencionei, montou uma equipe gerencial coesa e forte, que tem trabalhado aí diuturnamente nesse processo de reconstrução. E a gente vem com essa equipe revisitando e revisando processos, trazendo ferramentas para medir a qualidade da gestão, para medir os nossos números, e para que a gente tenha condições de avaliar a performance de uma forma sistemática. Com isso, a gente também revisitou o nosso propósito e os nossos valores, já falamos disso aqui em calls anteriores, e a gente fez isso basicamente alinhados ao novo momento da companhia, e principalmente aquilo que o cliente espera da Americanas.
Então, indo para o slide seguinte, o slide 11, aqui a gente mostra exatamente essa nova proposta de valor, né, que foi obtida a partir de várias pesquisas com consumidores, e ela está centrada em ajudar os brasileiros a economizarem tempo e dinheiro, tornando a sua vida mais prática, cheia de descobertas e de boas experiências. Na Americanas, a gente está sempre próximo e resolve a vida dos nossos clientes, das suas famílias e das suas casas, oferecendo uma variedade de produtos de qualidade para o dia a dia e para momentos especiais. Esse, eu diria que é o resultado desse trabalho de revisão da proposta de valor, e a gente centra bastante esse processo nessas 6 jornadas principais que a gente entende que Americanas tem vocação para atender. Jornada de guloseimas, toda jornada relacionada à minha casa, jornadas relacionadas à moda íntima, bebês e brinquedos, beleza e cuidado, e também celulares. Tá? Indo para o slide seguinte, por gentileza. Aqui nessa proposta de valor, depois de definir essas 6 jornadas, a gente chega a um modelo que é uma analogia à forma como a gente está estruturado hoje e que reflete essa contínua e cada vez maior integração entre os nossos canais. Se antes a gente tinha, na Americanas, 3 estruturas isoladas, né, cada uma com um objetivo próprio e a partir, inclusive, de empresas separadas, né? Nesse nosso processo de transformação, a gente começa gradativamente a ser mais agnóstico em relação ao canal. Ou seja, a gente coloca o cliente, né, no centro de tudo, e o cliente escolhe onde ele quer ser servido e a gente oferece a melhor experiência de uma maneira fluida, sem fricção. Dentro dessa perspectiva, as lojas físicas, elas são, de fato, o coração do nosso negócio, com o foco no cliente sendo o nosso principal ativo. A inteligência, né, sobre esse comportamento é o cérebro da nossa operação e segue lá com o Thiago Abate dentro da estrutura do que a gente chama de PCP. E a gente quer cada vez mais entender o que o nosso cliente busca em cada uma das suas jornadas na Americanas e, dessa forma, desenvolver estratégias específicas para aprimorar a experiência desse cliente e, com esse ponto de partida, aumentar a frequência, recorrência e quantidade de itens que ele leva na sua cesta, na sua sacola. Dentro desse plano de transformação, a evolução do digital, a Camille mencionou isso, ela está centrada no O2O, ou seja, na nossa a forma de usar, né, o sortimento que a gente tem dentro de loja para atender esse cliente que deseja entrar para o digital. Mas, não somente, a gente continua com o nosso desenho de Marketplace 3P, focado naquele passo que a gente explicou no call anterior, de grandes sellers, trazendo o conceito de prateleira infinita para dentro de casa. E dentro do PCP, a gente vem preparando as bases para a criação de novos produtos de crédito, de CRM e também de um programa de fidelidade específico. O slide 13, o seguinte slide, ele traz um pouco desses principais projetos que a gente tem tocado na Americanas nesse momento. Próximo slide, por favor, 13. Ok. Principais projetos. São 4 que a gente trouxe aqui nesse momento. Em cada frente, acho que o primeiro ponto é tratar da fidelização desse cliente a partir da criação do cliente A, aquilo que a gente chama de paixão pelo cliente aqui. Cliente A é o nosso programa de fidelização, ele está na fase final de lançamento, vai ser um programa super simples e que vai dar acesso a condições específicas mais benéficas para aquele cliente que se identificar dentro das nossas lojas. Esse é o nosso programa pautado na dinâmica de missões e de engajamento. Esse programa ele tem como objetivo, portanto, ampliar a recorrência e o conhecimento do nosso cliente. Ele foi estruturado já em 2024, mas ele entra em operação agora em 2025. Ainda buscando aumentar a base e melhorar esse atendimento ao cliente, a gente vai ampliar a oferta de produtos e serviços financeiros em uma jornada multicanal, com o objetivo de trazer receita adicional. Tudo isso dentro desse bloco aqui chamado Paixão pelo Cliente. No projeto Melhor Loja, que a gente iniciou em 2024, já tratou aqui, inclusive, no call de resultados anteriores, a gente desenhou uma nova setorização, né, baseada na correlação entre a cesta de compras e as categorias que compõem essa cesta de compras. Fizemos alguns testes e, a partir desses testes preliminares,
a gente já está pronto para a implantação em algumas regiões selecionadas ainda nesse semestre. O projeto contempla também a otimização do nosso parque de lojas, a otimização do nosso real estate. Depois de um estudo bastante detalhado, né, do histórico do nosso portfólio de lojas, a gente acabou identificando a necessidade de reavaliar localização de algumas, principalmente daquelas mais antigas. A gente identificou que algumas das praças em que a gente estava presente passaram por mudanças significativas no seu fluxo de gente, fluxo de pedestre, e para a gente se adaptar a essa nova realidade, a gente vai encerrar, e já vem fazendo isso, algumas operações em determinadas lojas que estão dentro dessas características e que a gente não conseguiu, de maneira definitiva, reverter a questão de rentabilidade com as várias ações que a gente empreendeu ao longo de 2024. Além disso, a gente realizou diversos testes, também com o objetivo de otimizar a metragem quadrada das nossas lojas. E uma das conclusões desses testes é que um sortimento do tamanho que a gente tem, né, e agora amplificado com essa oferta de serviços, de produtos e serviços adicionais que a gente colocou em 2024, numa área um pouquinho menor do que a gente tem nas nossas lojas, resultou no aumento da conversão, tá? Então, com base nesses testes, a gente começa um programa de readequação de tamanho de algumas unidades. Esses ajustes eles fazem parte de uma estratégia contínua de otimização que é inerente a qualquer negócio de varejo e não é diferente aqui com Americanas. No pilar de negociação inteligente, a gente vem construindo um relacionamento muito mais próximo com os nossos fornecedores desde o advento da crise, mas particularmente em 2024. E a gente deve colher novos frutos conjuntos, tanto para a gente quanto para esses parceiros da indústria, dentro do ano de 2025. A gente ampliou o nosso calendário comercial e a participação dos nossos fornecedores na construção de planos de negócio conjunto. Então, hoje a gente discute, dentro desses planos de negócio conjunto, de tudo com os nossos fornecedores que envolvam a nossa capacidade de ter uma oferta mais completa para o nosso cliente e, no caso da intersecção entre o físico e o digital, ali no O2O, mais fluida e sem fricção. Na frente, da última frente aqui do produto certo, a gente implantou uma nova estrutura comercial que foi dividida em 4 grandes unidades de negócio end-to-end, com times multidisciplinares que agrupam categorias e olham o processo de compra de ponta a ponta. Por isso, a gente racionalizou a oferta de produtos para o cliente. Esse novo time também conduziu a revisão do sortimento para crescer em algumas categorias que a gente tem tradicionalmente melhor margem e uma modulação mais eficaz nas nossas lojas. A gente trouxe novos itens exclusivos em diferentes categorias. O cliente Americanas hoje, indo às nossas lojas, ele tem acesso a produtos que não se encontra em nenhum outro lugar, produtos específicos que a indústria faz para a gente. E isso deve continuar cada vez mais. E a gente reforça essas diferentes categorias, como casa, brinquedos, bomboniere também, evoluindo numa estratégia de precificação regional e dando uma homogeneizada no nosso planograma para que a gente consiga dar um pouco mais de fluidez na escolha do cliente dentro das nossas lojas. O próximo slide, acho que ele traz um case que mostra um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Então, para ilustrar esses avanços que a gente já obteve em alguns desses projetos, talvez o case mais interessante seja esse do departamento de limpeza. A gente desenhou uma estratégia de reforçar categorias com alta recorrência, estudou, né, oportunidades de mercados, fez alguns testes de oferta e demanda de produtos dessa categoria e resolveu ampliar o sortimento, praticamente duplicou o sortimento de itens de limpeza nas nossas lojas. Isso levou a uma nova organização do espaço dessas lojas junto com o time de gerenciamento de categorias dos fornecedores. Ou seja, tudo que está aqui nas lojas hoje tem também a mão dos nossos fornecedores ajudando no desenho de que produto vai e onde ele fica dentro das nossas lojas. Com esse trabalho conjunto com a indústria, a gente teve um crescimento de mais de 100% na venda da categoria de limpeza, comparado a um crescimento médio de 12% no mercado, segundo a Scantec. E dessa forma, a gente entende que tem muita oportunidade em outras categorias ainda. Quando a gente olha para o tamanho do mercado, para a representatividade desse departamento de limpeza e dos outros departamentos que Americanas tradicionalmente
se configura como uma jornada de origem para o seu cliente, de destino para o seu cliente, e, portanto, tem muita coisa interessante vindo ainda em 2025 nesse sentido. Essa era a apresentação também do lado de estratégia, acho que a gente pode passar para o Q&A. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Renato Júnior, investidor. Uma pergunta via texto. A Lojas Americanas era uma referência em vendas online. Ela pretende voltar a ser protagonista neste canal, através da captação de vendedores na sua plataforma de marketplace, assim como Amazon e Mercado Livre? Foi a pergunta do Renato. Renato, obrigado pela tua pergunta. Acho que eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira parte é a Americanas, ela era uma referência no marketplace, na comparação que você fez, mas muito por conta de vários anabolizantes que ela colocava nesse processo. Então, a gente vendia, basicamente, produtos multicomparáveis, que você, em teoria, compra em qualquer lugar, de margem relativamente mais baixa, com um sortimento, com pagamento de longo prazo, sem juros, frete grátis e ainda dava cashback. Isso não era uma proposta de valor consistente para uma empresa em recuperação judicial. A gente teve que rever isso e, num primeiro momento, a gente fez um trabalho muito extenso para manter, né, os sellers ativos dentro da plataforma Americanas. Com o passar do tempo, ali no ano de 2023, comecinho de 2024, a gente começou a entender que a nossa vocação dentro do 3P, a nossa vocação dentro desse desenho dos sellers, ele estava muito mais relacionado aos sellers maiores, onde a gente, de fato, tinha uma conversa diferenciada, um poder de mercado diferenciado, em particular por tudo aquilo que a gente já negociava com esses sellers no mundo físico, em lojas físicas. Então, a gente centrou esse primeiro momento dessa estratégia do digital, ali no segundo semestre de 2024, na reconstrução desse canal com os sellers, mas fundamentalmente com os sellers um pouco maiores e que tinham capacidade de trazer jornadas diferentes daquelas de loja que a gente tinha. Agora, em 2025, a Camille chegou a mencionar isso, a gente vai para jornadas que a gente tem dentro da loja, que o nosso cliente de loja física tem interesse em levar para o digital. E também oferece para aquele cliente do digital, que está acostumado a comprar no americanas.com, a possibilidade de acesso aos produtos das lojas físicas de maneira digital. Então, a gente volta muito forte no O2O com o Pegue na Loja hoje, e com o Ship from Store. Mas, além disso, a gente passa a oferecer para os nossos sellers, independente do tamanho, acesso àqueles 50 milhões de clientes que frequentam as lojas físicas e que, através do quiosque, através dessas opções do O2O, podem também realizar as suas jornadas de compra dentro da Americanas. Então, foi uma escolha, foi um desenho, a gente chegou a um ponto de estabilização do nosso digital hoje, e agora o foco, né, nessa operação, especialmente na operação do O2O sem fricção, ele pressupõe que a gente volte a crescer ainda dentro desse ano de 2025. Dando continuidade, a próxima pergunta vem do César Honorato, investidor. O crescimento aumentou de mesmas lojas, assim como estabilizou a porcentagem do online e as estratégias de não vender a linha branca. Entretanto, o resultado foi negativo. Qual a análise de vocês quanto à rentabilidade do negócio a longo prazo ao manter a estratégia atual? Compartilhe a visão de vocês referente a longo prazo. E manter o foco em produtos de ticket baixo será suficiente para a empresa ter lucro líquido positivo? Foram as perguntas do César.
Ok, eu começo, Camille, você complementa onde você julgar necessário. Acho que a gente tem alguns pontos nessa pergunta. Vamos por partes. Primeira parte, prejuízo, né? Especificamente deve estar falando do prejuízo do quarto TRI, né? E basicamente no EBITDA ajustado ali a gente chegou muito próximo do 0 a 0. Esse processo de transformação da Americanas, a gente tem que lembrar o tamanho que foi essa crise que acometeu a Americanas desde 2023. Em todos os calls de resultado, Camille e eu temos falado aqui que esse é um processo longo. Você não dá, né, você não consegue fazer um turnaround consequente, né, que deixa a companhia preparada para o longo prazo, acelerando além daquilo que ela suporta. A gente vem fazendo isso da maneira que a gente planejou lá atrás. Nós estamos, talvez, aí na comparação com os resultados que a gente tinha imaginado, dentro daquilo que a gente imaginava, tá? Nem à frente, nem atrás daqueles passos que a gente imaginava. E a gente entende que a base de comparação boa que a gente começa a ter é a base de comparação a partir do terceiro TRI de 2024, que é quando o nosso balanço e as nossas operações, nosso balanço começa a ficar menos propenso, né, aos efeitos de recuperação judicial no quarto TRI de 2024, e as nossas operações voltam a ser o foco da atenção de toda a equipe gerencial aqui no segundo semestre de 2024. Para além disso, com relação ao ticket, a Americana sempre teve um ticket relativamente baixo, e isso a gente considera ótimo sob o ponto de vista de construção de um negócio resiliente para o futuro. Nós vivemos um momento macroeconômico de taxa de juros alta, de pressão, né, sobre o bolso do consumidor, e o ticket da Americanas, ele não machuca nenhuma propensão de compra em nenhuma daquelas jornadas que a gente colocou aqui, talvez à exceção de celulares. Tá? Com isso, nós estamos felizes com o ticket médio, especialmente porque o que interessa para a gente é a frequência e a recorrência de compra, que são temas que a gente está tratando dentro do programa de fidelidade, dentro do canal digital ali com o O2O, e principalmente com o nosso CRM, entendendo um pouco mais do comportamento de cada um dos nossos clientes. Então, acho que a gente tem uma jornada ainda pela frente. Esse processo de transformação, como eu tenho repetido, ele é de longo prazo. Eu acho que a gente tem ainda, pelo menos, alguns 5 ou 6 trimestres pela frente, ainda em modo de recuperação, mas tudo que a gente está construindo não para uma companhia que vai recuperar rapidamente e logo na sequência vai ter alguns engasgos de performance. A gente está construindo uma companhia para o longo prazo novamente e seja capaz de viver os outros 95 anos de vida dela aí muito bem e num formato que ela viveu especialmente na primeira parte da sua vida. Camille, algo que eu tenha esquecido aqui? Acho que não, Léo, está bem completo. Acho que tem um ponto só que acho que é importante ressaltar. Quando a gente fala no prejuízo, né, do quarto TRI de 2024, Camille falou isso, mas acho que vale ressaltar. Contra um lucro no quarto TRI de 2023, a comparação ela tem que ser feita em bases equivalentes. Então, quando a gente tira os efeitos, né, de lado a lado, de parte a parte, a gente sai de menos 2 bi alguma coisa no quarto TRI de 2023 para menos 500 milhões no quarto TRI de 2024. Está longe de estar bom, tá? Não é isso que eu quero dizer, mas mostra já avanço sim na operação dentro dessa estratégia de reconstrução de longo prazo. E só complementando, né, o seu comentário foi muito bom, mas complementando, acho que o importante é que a gente vem mostrando trimestre a trimestre evolução. Então, a gente não pode olhar só a foto, tem que olhar o filme aqui e as perspectivas para frente de continuar melhorando e aí sim reverter esse resultado. Continuando, a próxima pergunta vem do Michael Givkov, investidor. Na linha de outras despesas operacionais, o valor se refere principalmente a um one-off não cash? Foi a pergunta do Michael. Essa linha de outras receitas de despesas operacionais, ela tem basicamente 3 coisas, tá? Ela tem o haircut de fornecedores, que é um item não cash. Ela tem
286 milhões referentes a... Tem uma nota explicativa, inclusive, das nossas DRs. Tem 286 milhões referente ao programa de autorregularização da Receita, que também tem a ver com o processo de fraude, recuperação judicial, e a gente tem 502 milhões da reversão da provisão de crédito de CMS, que a gente lançou no terceiro TRI. Esse item, ele é um item econômico e ele vira cash sim, né? Mas ele vira cash ao longo do tempo, conforme a gente vai consumindo esse crédito, tá? Então, aí nessa linha, ela tem um pouco de tudo, tem algumas coisas, como a gente falou, da RJ, tem algumas provisões também que a gente faz relacionada à abertura e fechamento de loja, mas aqui é essencialmente esses 3 pontos que eu mencionei, a maioria non-cash, mas os créditos que a gente reconhece, eles se tornam economias de caixa ao longo do tempo, sim. Continuando, a próxima pergunta vem do César Honorato, investidor. Qual a previsão e visão para Americanas sair da RJ? Pergunta do César. Tá. Obrigada, César. Olha, o usual é a companhia ficar em supervisão judicial, que é o que a gente está agora, pelo período de 2 anos. Esse período se encerraria 2 anos após a homologação do nosso plano. Esse período se encerraria no fim de fevereiro do ano que vem, de 2026. Normalmente, ao fim dos 2 anos, o juízo da recuperação judicial vai avaliar se a companhia, durante esses 2 anos, já cumpriu essencialmente a maioria das suas obrigações, ou vem cumprindo a maioria das suas obrigações no plano. Como a execução do nosso plano ela foi muito concentrada no segundo e terceiro trimestre do ano passado, e a gente já reperfilou toda a dívida e só restou realmente esse pagamento de fornecedores, né, que ele já vai ter sido praticamente feito quase 50% até fevereiro do ano que vem. E opção e modalidade geral de pagamento, como você viu, são bem pequenas em valor presente, ali da ordem de 13, 14 milhões. A nossa expectativa é que ao final desses 2 anos, de fato, a gente saia da recuperação judicial, porque a gente vai ter cumprido aí 99%, 95%, 96% das obrigações dentro do plano, tá? Mas o juiz da recuperação judicial que faz essa avaliação e toma essa decisão de recomendar a saída da companhia ou não da supervisão judicial. Léo, alguma coisa para... Não, nada a acrescentar. Continuando, a próxima pergunta vem do Mário Galvão, analista buy-side, Torque. Poderiam falar um pouco da geração de caixa recorrente do 4º trimestre? E qual a expectativa para 2025? Pergunta do Mário. Tá. Eu posso falar de 24, 25, mais difícil porque é guidance, né? Então, a gente ainda continua consumindo caixa, então quando você olha ali um EBITDA ainda negativo, mais CAPEX, mais despesas financeiras caixa que a gente tem, né? A gente não tem só os juros acruados de debênture, a gente paga por garantias financeiras, a gente tem toda a receita não operacional, né, que são os custos da RJ, etc. Então, de fato, a gente tem ainda um consumo de caixa, mas vale lembrar que a gente tem bastante crédito fiscal, tá? Então, em média, aí, nos últimos anos, a gente desembolsou mais ou menos 50% só dos créditos que transitaram em DRE, por conta de créditos fiscais que a gente tem. Então, esses créditos fiscais ajudam bastante a conservar nosso caixa, mas assim, estamos consumindo cada vez menos com a melhoria dos resultados. Obrigado. A próxima pergunta vem do Luiz Henrique Guerra, analista buy-side, Logos. Gostaria de entender se vocês acham que já é possível gerar EBITDA positivo este ano e qual margem EBITDA que miram no longo prazo. Pergunta do Luiz. Joia, obrigada. Bom, de novo, a companhia descontinuou o guidance no terceiro tri do ano passado, até explicando um pouquinho essa decisão. Por que a gente resolveu fazer guidance lá atrás, logo depois quando a gente estava ali no finalzinho da RJ, porque como a gente estava com os números anteriores fraudados, o mercado estava sem... E aí a gente apresentou aqueles números todos restated, vamos dizer assim, com uma série de ajustes, de fraude, etc. O mercado está muito perdido, né, do que é essa, o que era Americanas e o que vai ser.
Então, a gente achou ali naquele momento que era importante dar alguma referência para o mercado. Mas agora que a gente vem publicando já as nossas DEFs trimestrais, inclusive pelo segundo trimestre aqui, tempestivamente, entramos em regime, elas estão DEFs cada vez menos poluídas, né, com efeitos não relacionados à operação, e a gente tem mostrado esse EBITDA ajustado para mostrar, para refletir bem o que é a operação. A gente acha que não há mais necessidade de dar guidance se a gente dá as informações para o mercado tirar suas próprias conclusões em relação à performance da companhia. Mas o que eu posso te dizer é que a gente vem melhorando a cada trimestre e a gente acha que essa jornada está só no início, né? Não é que a gente chegou aonde a gente quer. A gente vê ainda bastante espaço para a gente continuar essa expansão de receita por metro quadrado, de rentabilidade que eu digo de margem, né, de aumento de margem, de otimização de despesa, quer dizer, nossa meta geração de caixa. Geração de caixa. Então finalizamos o ano aí com esse trimestre com os menos 58, né, de EBITDA ajustado, com efeitos extraordinários, claro, mas eu chamo eles de... eles são extraordinários, mas a gente espera que a gente fala, né? A gente tem sempre aqui, eles não são previsíveis, mas eles acabam acontecendo de forma recorrente, como eu já mencionei em outras ocasiões. Então, continuamos na jornada e a curva ainda está inclinada, né, Léo? Crescendo, inclinada para cima. Esse eu vou repetir com o risco de me tornar cansativo, mas esse é um processo que está longe do fim. Eu falei isso no call anterior, eu repito aqui, ninguém frauda uma empresa que está gerando resultado, está gerando lucro. Então, o processo de transformação da Americanas, ele é um processo de transformação que envolve, para além da contabilidade, além do balanço que já tem sido feito, e a gente tem tempestivamente colocado as informações disponíveis ao mercado, ela envolve um redesenho bastante amplo da operação, que a gente tem mostrado aqui, inclusive, sob a ótica de sortimento, sob a ótica de loja, sob a ótica do que fazer dentro de cada uma das lojas, de produto de cada uma das lojas, de produtos financeiros, do redesenho do digital. Então, é um processo que ainda vai tomar algum tempo. Obrigado. Dando seguimento, a próxima pergunta é do Guilherme Armada, investidor. A ideia inicial, logo após a instauração do processo de recuperação judicial, era a venda da unidade HNT. Vimos, no entanto, um aumento considerável no capex desta unidade nesse semestre. A empresa ainda prossegue com o processo de venda dessa unidade? E qual é a visão da companhia para o futuro da unidade, em termos de margem e expansão, bem como para futuro capex? Perguntas do Guilherme. Vamos lá, Guilherme, vou falar um pouquinho da questão da venda. De novo, a gente não pode falar muito de perspectiva para frente, mas vou tentar ser genérica aqui. A gente tem, dentro do plano de recuperação judicial, a obrigação de conduzir um processo competitivo de venda do HNT, tá? Até fevereiro de 2026. Então, a gente, no passado, resolveu suspender esse processo, eu diria assim, por duas razões. A primeira, porque acho que ali no início da nossa recuperação judicial, talvez houvesse uma visão errada do mercado de que a gente precisasse vender HNT a qualquer custo para fazer caixa e que haveria uma oportunidade de comprar a um preço, vamos dizer, oportunístico, né? O que não é verdade. E segundo, que a companhia estava ali muito focada em negociar e implementar o plano de recuperação judicial e, ao mesmo tempo, fazer a virada operacional, né? E agora segue muito focada na operação, e a gente não queria, naquele momento ali, desviar a atenção e o foco para essa venda menor, vamos dizer assim. Mas a gente, ao longo de 2025, certamente, em algum momento, faremos esse processo de venda, e a depender das propostas que vierem, aí a gente vai ver qual vai ser o futuro desse negócio, né? Dentro ou fora da Americanas. Em relação ao futuro, né? De novo, a gente não pode dar guidance em relação
a perspectiva de EBITDA, margem EBITDA e CAPEX, mas eu te diria que, de forma geral, a estratégia é uma estratégia muito parecida com a nossa, que o HNT também sofreu com a recuperação judicial, ele não existe como uma pessoa jurídica separada, ele é uma que a gente chama de business unit aqui dentro da Americanas, né? Ele também entrou em recuperação judicial, os fornecedores também sofreram, o HNT também sofreu, então, obviamente, bem menos do que a gente, não tinha fraude no HNT, os números eram mais sólidos, né? Eram melhores do que aqui, mas o HNT também segue aqui numa recuperação importante, e a gente acredita que ele vai apresentar resultados cada vez melhores, assim como Americanas, tá? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Obrigado, operador. Do lado da companhia, acho que reforçar que a gente tem a consciência e reconhece que tem muita coisa ainda para acontecer pela frente, tem muitos passos ainda a serem dados no caminho para a gente alcançar a totalidade da reconstrução e desse processo de transformação, chegar ao final desse processo de transformação. A gente tem um ambiente macro no Brasil e no mundo que, como eu já comentei aqui, é um desafio adicional, só que a gente entende que tem time, tem produto, tem proposta de valor, tem comprometimento de fornecedores, tem canais diferentes e principalmente que os resultados colhidos até agora colocam a gente na direção correta de continuar a construir essa Americanas do futuro cada vez mais sólida, cada vez mais atendendo às necessidades do consumidor brasileiro. É isso do lado da Americanas. A audioconferência de resultados da Americanas S.A. está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.